A paz do Senhor a todos que me ouvem. Hoje, mais uma reflexão de fé. Com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Jeremias 31:3. Saulo era um homem muito religioso e dedicado em suas funções no templo de Deus. Era exímio em tudo o que fazia, perfeccionista a tal ponto de não deixar passar nada de errado, nada que não estava escrito na lei, pois desde pequeno a havia aprendido. Havia aprendido com um homem muito importante chamado Gamaliel, e sabia cada uma das leis e mandamentos de cor. Todos respeitavam muito Saulo. Sua figura era proeminente. Aquelas pessoas de Jerusalém que acreditavam na seita do Nazareno e ainda a espalhavam pela cidade não podiam ficar impunes. Ele tinha certeza que toda aquela história sobre Jesus ser o Messias, ser o enviado de Deus para Israel, não era verdadeira e sentia que deveria combatê-la. Respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco. Essas cartas o autorizariam a prender aqueles homens do caminho, da seita, daqueles que seguiam a seita de Jesus de Nazaré. Com toda a convicção, pegou as cartas e seguiu para Damasco, acompanhado de alguns homens. A viagem era longa, mas Saulo estava convicto. Aquilo não podia continuar e sua missão era combater e vencer aquela seita que se espalhava tão rapidamente. No entanto, Saulo não fazia ideia de que Jesus acompanhava cada pensamento, cada passo seu. Jesus viu cada um de seus discípulos que Saulo prendeu e permitiu a morte. Jesus também estava decidido, e estava decidido a não deixar mais aquele homem continuar perseguindo seus servos. O plano de Jesus foi muito maior, foi muito mais profundo. Matar ou prender Saulo? Não. Isso seria uma lógica humana, e ele não é humano, ele é Deus. Seus pensamentos são muito maiores, são muito melhores, são inescrutáveis. O ser humano não pode atingir, não pode entender, não pode saber os planos de Deus. Quando Saulo estava já perto da cidade de Damasco, um resplendor de luz, uma claridade tão grande cercou Saulo que o fez cair. No chão, ele ouviu: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo estava completamente atônito. Ainda assim perguntou: Quem é, Senhor? E aquela voz forte, firme, única, respondeu: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Saulo ouviu Jesus. Imagine o espanto de Saulo, Jesus se revelando ali a ele. Apesar de estar tremendo e muito confuso, reconheceu naquela voz a autoridade de Deus, e perguntou o que deveria fazer. Ele entendeu naquele momento que Jesus não era um falso profeta, um arruaceiro, como estavam dizendo lá em Jerusalém. Ele sentiu que aquela voz o tocou. Como resultado desse encontro, Saulo ficou cego por 3 dias e hospedado na casa de Judas. Durante esses 3 dias, Saulo orou. Passou 3 dias conversando com Deus, e Jesus ia se revelando cada vez mais a ele. Com certeza, Jesus se revelou com amor. Deve ter dito a Saulo: com amor eterno te amei, com benignidade te atraí, para ser meu, para agir por mim. Você não pode continuar contra mim. Eu amo você, Saulo, e quero que com a mesma convicção, com a mesma dedicação, você faça a minha vontade, cumpra a minha missão. Você não vai mais impedir a expansão do reino. É você agora que vai espalhar as boas novas por Jerusalém, por outras cidades e até os confins da terra. Saulo teve tamanha revelação de Deus, conversou tanto com Deus, que já sabia inclusive que Ananias iria orar por ele. O encontro de Ananias e Saulo foi a concretização da mudança de Saulo. Estava ali,
diante dele um cristão que seria perseguido por Saulo em Damasco, talvez preso, quem sabe morto como Estevão, mas não, ele estava ali para orar por ele, para orar por Saulo, um novo homem, sem escamas nos olhos, enxergando claramente o caminho, a verdade e a vida em Jesus. Ele com certeza disse: agora sou uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo, glória a Deus, aleluia. Poucos dias depois, onde estava Saulo? Sim, estava pregando pelas sinagogas, mostrando o grande milagre da conversão em Jesus, da vida eterna com Deus. Saulo foi um grande instrumento nas mãos de Deus. Pregou e ensinou para muitas pessoas, inclusive reis. Ele entendeu a sua missão e deixou um grande legado. Assim como a Saulo, Jesus se revelou também a mim e a você. Mostrou para nós a verdade, o único caminho, tirou de nós a escama que nos impedia de ver a luz. Cremos agora que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, morreu para nos salvar. Vivemos a alegria da nova vida, da nova criatura. Podemos dizer como Saulo: as coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Tudo se fez novo em Jesus. Glórias a Deus. E Jesus também nos deu uma missão: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Nossa maior missão é falar de Jesus e mostrar a todos que Ele veio para libertar os cativos, para curar os quebrantados de coração, restaurar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos. Façamos como Saulo, com muito amor, dedicação e convicção, falemos de Jesus e cumpramos o ID do Senhor. Amém. Lugares cada vez mais longínquos para falar de Jesus. Que nós também tenhamos essa mesma convicção que Saulo teve. Onde nós estivermos, seja com palavras, seja com nossos testemunhos, mostremos ao Senhor, mostremos às pessoas